Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João. Leremos no capítulo 17, versículo 1 ao versículo 21. João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 21. Nós faremos uma leitura já conhecida, sabida de todos os irmãos. Eu lerei um versículo e os irmãos o outro após mim. João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 21. Vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim as Escrituras: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Os irmãos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Todos nós. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pai Santo, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem assentar-se, glorificando, exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, na manhã de hoje nós estudaremos
pelo menos 3 capítulos do Evangelho de João. Estudaremos o capítulo 15, o capítulo 16 e também o capítulo 17. Esses 3 capítulos, ou para esses 3 capítulos, nós escolhemos um tema para guiar o nosso estudo nesses 3 capítulos. E o tema é o Espírito Santo e a oração sacerdotal de Jesus. Nós esquematizamos a nossa lição da seguinte forma. Como todos sabem, nós temos em todas as EBDs, as lições nossas, são divididas em 3 tópicos. Em cada um desses tópicos, nós abordamos temas específicos. No primeiro tópico, nós falaremos sobre a videira verdadeira. No segundo tópico, abordaremos com um pouco mais de afinco a pessoa do Espírito Santo. E, por fim, falaremos sobre a oração de Jesus em si. Então, basicamente este é o panorama do nosso estudo. Esse é o guia para o nosso estudo. Como eu disse, estudaremos 3 capítulos. E o início do nosso estudo se dá no capítulo de número 15, onde Jesus ele se revela como aquele que é a videira verdadeira. Essa revelação de Jesus, ou as palavras que ele usa para dizer a respeito de si, ou falar, ou demonstrar o seu caráter, da seguinte forma: eu sou a videira verdadeira. Essas palavras, eu sou a videira verdadeira, em especial, eu sou, fazem parte de um grupo de mensagem que Jesus estava ministrando e João fez questão de registrar. As ditas mensagens em que Jesus reivindica a si aquele nome que os judeus identificavam como somente Deus tendo. É o mesmo nome que aparece lá em Êxodo, capítulo de número 3, quando o Senhor chama Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E Moisés pergunta: o que eu direi a esse povo? E Deus diz: olha, diz ao povo de Israel que o eu sou te enviou a vós. Ou seja, Deus se identifica como eu sou. E em todo João, Jesus reivindica para si esse título divino. Por exemplo, na mensagem que ele tem que ele passa, o que ele prega para a mulher samaritana, ele se revela como aquele que é a água que sacia a sede de toda pessoa que chega até ele. Mais à frente, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando na ressurreição de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando os discípulos começam a abandoná-lo, antes disso, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz também que é a porta das ovelhas, a luz do mundo, e por fim, ele termina essa série de mensagens dizendo: eu sou a videira verdadeira. E é interessante, porque quando ele se demonstra assim, ou quando ele se revela assim, dizendo eu sou a videira verdadeira, ele está fazendo exatamente, recuperando exatamente um simbolismo a respeito da videira. Quando você vai para o Antigo Testamento, você verá no Antigo Testamento que de forma corriqueira Israel é comparado, ou é simbolizado ou tipificado por pelo menos 3 árvores em todo o Antigo Testamento. Israel é identificado como a oliveira, Israel é identificado como a figueira e Israel também é identificado como a videira. No caso, Jesus aqui se identifica como a videira verdadeira, mostrando para todos os seus ouvintes e para todos nós que ele é em grande excelência ou em plenitude a semente da qual o Senhor disse a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra. Ou seja, Jesus é o Israel verdadeiro,
E ele continua dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele continua: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então veja só, na parábola aqui, ou nessas metáforas que Jesus usa, só para que nós possamos compreender o sentido da metáfora, ou o simbolismo da metáfora, Jesus faz questão de dizer que a videira verdadeira é ele, no caso, o pai é o agricultor, e ele diz que todo ramo que estando nele não dá fruto, acontece duas coisas, né? Primeiro, o ramo que dá fruto, ele limpa para que continue dando mais fruto, ou seja, ele colhe o fruto desse ramo, para que esse ramo continue dando fruto. Mas aquele ramo que não dá fruto, ele diz, o pai poda, ou seja, o pai corta e lança no fogo. Ou seja, nós estamos vendo aqui, nós entendemos aqui, que se Jesus é a videira, o pai é o agricultor, é o que cuida da videira, logo os ramos são todos aqueles que estão ligados a Jesus. E é interessante que os ramos, nós podemos aqui, sem nenhuma dificuldade afirmar, são todos os crentes. E ele diz que existem pelo menos 2 tipos de crentes que estão ligados nele. O primeiro tipo de crente é aquele que dá fruto. O segundo tipo de crente, logicamente, aquele que não dá fruto. E para essas situações, para quem dá fruto e para quem não dá fruto, existe uma sentença. Para quem não dá fruto, é cortado, é queimado, ou seja, é separado, é estipado de Cristo. Não tem mais ligação em Cristo porque não dá fruto. Mas quem continua dando fruto é preservado. E Cristo espera que cada dia mais produza frutos. Então nós podemos também afirmar aqui, sem medo algum, que é possível estar em Jesus, desenvolver uma fé em Cristo e não produzir fruto. Isso é uma verdade. E quem não produz fruto, conforme o próprio Jesus falou, quem corta, quem poda, quem tira, quem arranca, é o Pai, que é o agricultor. É interessante essa palavra de Cristo, porque nós vemos que ao Pai está dada, ou somente no Pai, nós enxergamos a autoridade ou a autonomia para arrancar os ramos que não dão frutos. Então é interessante essas analogias de Jesus. Ele é a videira, o Pai é o agricultor, os ramos somos nós. O que Ele espera de nós é que nós possamos produzir frutos. E a respeito do fruto, irmão, ou dos frutos que Ele espera que nós produzamos, eu não consigo enxergar outros frutos a não ser pelo menos 3 frutos eu enxergo que Jesus espera que nós possamos produzir. E quais frutos são, pastor? Primeiro é aquele que João Batista, ou na pregação de João Batista, Mateus capítulo de número 3, nós vemos também na própria mensagem aqui em João, quando João Batista aparece pregando, ele fala também nesse sentido, quando ele diz, olha, produzam frutos dignos de arrependimento. Aí nós vemos um fruto que Deus espera que nós produzamos, frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos de arrependimento. Então todo ramo, todo galho, todo crente que está em Jesus, ele espera que tal pessoa, eu, você, tenhamos de forma contínua, experimentemos de forma contínua aquilo que nós, ou que Ele quer que nós tenhamos, que é o arrependimento. Afinal de contas, quando Cristo nos salvou, Ele de uma vez por todas perdoou os nossos pecados. Agora, Ele não nos tornou perfeitos, no sentido de que nós não iremos mais falhar, pecar, errar, cometer alguns deslizes. Certamente nós faremos isso, nós somos perdoados, a natureza de Cristo está em nós, e é essa natureza de Cristo que está em nós, que faz com que nós tenhamos uma vida
inteira de arrependimentos. Então é importante isso. Cristo espera de nós uma vida contínua de arrependimento, sempre, que sempre nós possamos nos arrepender de nossos pecados. Outra coisa importante, outra coisa interessante a se dizer aqui a respeito do outro fruto. O primeiro fruto, fruto de arrependimento, ele espera esse fruto de nós. O segundo fruto é aquele que nós vemos lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ou seja, todo ramo, todo galho, somos nós, todo crente que está ligado em Jesus deve ter o fruto do Espírito Santo. E esse fruto do Espírito Santo procede do próprio Jesus. Se nós estamos ligados em Jesus, e não manifestamos esses frutos, ou fruto do arrependimento, ou fruto do Espírito Santo, uma hora Deus vai nos podar, uma hora nós seremos separados de Cristo, é o que a palavra diz. Então nós precisamos evidenciar o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o amor, e esse amor pode ser manifestado em tantas outras partes, ou de formas diferentes. Esse amor, que é o fruto do Espírito Santo, é manifestado na paz, na benignidade, na benevolência, na mansidão, na temperança, que é o domínio próprio, na fé, na fidelidade, que são aquilo que nós chamamos de o fruto do Espírito Santo. Então Deus espera isso de nós, Cristo espera isso de nós, que manifestemos esses frutos, o fruto de arrependimento, o fruto do Espírito Santo. Por fim, nós vemos também uma outra espécie de fruto que Deus quer que nós, que estamos ligados em Cristo, produzamos. É aquele fruto que está lá em Efésios, se não me falha a memória, capítulo de número 5, quando Paulo diz a respeito dos frutos da luz, e ele diz que os frutos da luz é benignidade, fé e justiça. Então Cristo espera isso de nós. Então, se estamos ligados em Cristo, naturalmente iremos produzir uma vida de arrependimento. Naturalmente, a pessoa do Espírito Santo que está em nós, por causa da graça de Cristo que a nós foi revelada, manifestará o fruto do Espírito, e também andaremos em toda bondade, em toda justiça e de fé em fé. São esses frutos que Cristo quer que nós possamos manifestar. Isso é importante dizer. Isso é importante ser falado. Então, Cristo espera isso de nós. E esses frutos, como diz Jesus no verso de número 16 e 17 do capítulo de número 15, devem permanecer. Ou seja, o que Jesus espera de nós, que estamos ligados nele, é que os nossos frutos sejam como um legado. Em outras palavras, Ele quer que nós deixemos um legado, logicamente, para as posteriores gerações. E é muito importante isso aqui, que quando a gente fala de fruto, conforme eu já falei aqui, nós estamos falando basicamente de obras, de testemunho. Então, se nós estamos ligados em Cristo, nós devemos deixar, ou temos que deixar, um legado para as gerações, ou para as pessoas que nos acompanham. Nós devemos marcar a vida das pessoas. É o que Jesus diz: esses frutos que são produzidos pelos ramos que estão em mim, devem permanecer, eles permanecerão. Ou seja, nós devemos deixar um legado para as posteriores gerações. E é interessante isso, porque nós somos uma igreja centenária. Há uma semana comemoramos 113 anos da nossa igreja, e nós que nós nesta manhã possamos nos perguntar: o que falarão de nós das gerações futuras? Será que nós estamos deixando um legado
tamanho que está impactando os que estão perto de nós, e que podem impactar, o que pode impactar aqueles que virão depois. Será que falarão de nós? Será que falarão das nossas reuniões? E sobretudo, será que nós seremos exemplo de fé, assim como foi Daniel Berg, Gunnar Vingre e tantos outros pioneiros que lutaram nessa carreira e fundaram a Assembleia de Deus, ou tantos outros homens de Deus, quer da Assembleia de Deus, quer da Batista, da Presbiteriana, homens de Deus que deixaram um legado para gerações posteriores, os seus frutos permaneceram. Será que nós estamos produzindo frutos para as outras gerações, que falem de nossas obras e glorifiquem a Cristo, porque nele nós estamos ligados, nele nós estamos. Então é importante nós pararmos em algum momento da nossa vida para refletirmos a respeito das obras que nós estamos produzindo. Então isso é muito importante ser falado. Então é importante que se diga isso às nossas gerações, aos vossos ouvidos, que as obras que vocês estão praticando sejam obras que glorifiquem a Deus e, sobretudo, sejam obras que fiquem para as gerações posteriores, e assim o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado. Então essa reflexão é necessária. Outra coisa importante do nosso estudo, falamos já um pouco a respeito da videira, como o tempo é curto, ponderamos aqui algumas coisas importantes. Agora nós iremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, capítulo 16, falamos um pouco do capítulo 15, agora falaremos a respeito do capítulo de número 16. Apresentaremos aqui o Espírito Santo. Todos vocês que estão aqui certamente são alunos aplicados da Escola Bíblica Dominical. E se eu fizer uma pergunta aqui, quem é o Espírito Santo? Eu não tenho dúvida que todos saberão responder quem é o Espírito Santo. Todos dirão, o Espírito Santo é uma pessoa, e não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa divina, ou seja, ele é o próprio Deus, ele faz parte da Trindade, aquela que nós chamamos de o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos têm o mesmo atributo, e é interessante que a respeito da pessoa do Espírito Santo, existem muitos pensamentos, muitas teologias que falam a respeito do Espírito Santo. Por exemplo, existe até um ataque ao Espírito Santo por seitas, como por exemplo os Testemunhas de Jeová, os Mormons, costumam dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força, um poder ativo de Deus, tanto na criação quanto nos fiéis. Eles costumam assim dizer, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas a Bíblia faz questão de mostrar para nós que o Espírito Santo é sim uma pessoa. Quando você vai estudar sobre o atributo de uma pessoa, você vai descobrir que para que alguém ou um ser seja considerado uma pessoa, ele precisa desenvolver pelo menos algumas coisas, como por exemplo, raciocínio, intelecto. Ele tem que ser inteligente, raciocínio, intelecto. Segundo, para que alguém seja reconhecido como uma pessoa, tal ser deve ter sentimento, nós chamamos de volição. Por fim, para que alguém seja considerado uma pessoa, ele deve ter arbítrio, ou seja, vontade, poder de escolha, poder para tomar decisões. Então é assim que nós classificamos uma pessoa: alguém inteligente, que tenha raciocínio, razão, alguém que tenha volição, sentimentos, e alguém também que tenha arbítrio, vontade, poder de decisão, poder de escolha. E a Bíblia faz questão de mostrar isso a respeito do Espírito Santo. O próprio Jesus diz: olha, eu vou para o Pai,
mas enviarei outro Consolador, e ele vos fará lembrar e ensinará a vocês tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, um poder ativo ou uma força ativa não tem capacidade de ensinar. Todos nós sabemos, é sabido por todos nós, que quem ensina é alguém que tem inteligência, intelecto, que é racional, que é inteligente, e o Espírito Santo é aquele que ensina a igreja. Então, atributo de pessoa. Nós vemos também que o Espírito Santo ele tem capacidade de fala, poder de fala. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, nós vemos que a igreja estava orando para saber quem iria iniciar a obra missionária. A igreja em Antioquia estava orando, e a Bíblia diz que estava ali mestres, doutores, discípulos, crentes de todas as idades estavam orando, e em uma das reuniões a Bíblia fala que o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo se comunica, ele fala, ele tem voz. E nós vemos também que o Espírito Santo, ele tem sentimento. O próprio apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Como pessoa, o Espírito Santo também pode ser resistido. O próprio apóstolo Paulo diz: olha, não resistais ao Espírito Santo, ou o Espírito Santo. O Espírito Santo também tem vontade própria, não tem autonomia, tem arbítrio. No próprio texto que eu já citei, de Atos 13, ele disse: separa, é minha vontade que Paulo e Barnabé sejam separados. Lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, também nós vemos que a Bíblia nos informa que o Espírito Santo ele tem vontade, quando Paulo diz: olha, os dons são estes e estes e estes, e quem distribui como quer, para quem quer e quando quer, é o Espírito Santo. Então ele é uma pessoa. A Bíblia faz questão de revelar o Espírito Santo como uma pessoa. Agora, provado que o Espírito Santo é uma pessoa na página da Bíblia Sagrada, como eu disse, a outra declaração que eu falei, ele é uma pessoa, mas não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa divina, ou seja, ele é o próprio Deus. Nós vemos que o Espírito Santo ele tem poder criativo, pois lá em Gênesis, na criação, o Espírito Santo já se movimentava sobre a face das águas. E quando na criação do homem o Senhor falou: eia, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Poder criador. O Espírito Santo tem poder criador. E quando nós estudamos sobre a pessoa de Deus, a teontologia, nós vemos que Deus ele é manifestado na Bíblia através de seus atributos. E os atributos de Deus são pelo menos dois atributos, ou dois grupos de atributos: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. No caso, os atributos comunicáveis de Deus são as características que nós vemos em Deus e também enxergamos em todos aqueles que estão em proximidade com Deus, o que tem relação com Deus. Ou seja, que atributos são esses? Bondade, misericórdia, justiça, benevolente, complacência. Esses atributos perfeitamente são evidenciados em todos nós que somos cristãos. Afinal, Deus criou o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, um pouco do ser de Deus, ou uma parte do ser de Deus, seria compartilhado com a sua criação, seria compartilhado com o homem. E esses são os atributos comunicáveis de Deus. São atributos que nós enxergamos em Deus e também enxergamos nos homens, especialmente aqueles que estão próximos de Deus. E por fim, os atributos incomunicáveis de Deus são atributos que nós veremos somente na pessoa de Deus e em ninguém mais. É isso que faz Deus ser diferente da sua criação, acima da sua criação. E quais atributos são esses, pastor? Todos nós já sabemos: onisciência,
onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, eternidade, perfeição e santidade plena. Esses atributos vemos somente na pessoa de Deus, e vemos também na pessoa do Espírito Santo. Ele é santo plenamente, porque ele já é manifestado como o Espírito Santo. Nós vemos também na presença, ou na pessoa do Espírito Santo, a onipresença. Davi, no Salmo de número 139, ao falar sobre o Deus que nos cerca em volta, no Deus que esquadrinha o nosso coração e sabe o nosso pensamento, ele diz: olha, para onde eu fugirei de tua face, e para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Se eu pegar as asas e voar até as alturas, ali tu estás. Se eu descer no abismo, no Seol, ali tu estás. Se eu pegar as asas da alvorada e partir rumo à extremidade da terra, ali tu estás. Ou seja, o Espírito Santo Criador, que é onipotente, onipresente, santo plenamente, também está presente em todos os lugares. Então nós categoricamente afirmamos: ele é uma pessoa e não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa, provamos isso, e provamos também que ele é o próprio Deus, porque tem onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, eternidade, santidade plena e perfeição absoluta. O Espírito Santo de Deus. É dessa forma que a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo. É desta maneira. Agora, falando sobre o Espírito Santo, já caminhando para o final, é importante dizer que o Espírito Santo de Deus, ele também tem obras do mundo, para o mundo, ou ele é visto em obras para o mundo, e também obras do crente. As obras do mundo é aquela que Jesus falou: o Espírito Santo virá e ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ou do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, todos os homens são pecadores. Ele revelará a condição de todos os homens diante de Deus. Todos são pecadores. Da justiça, que para o fato de que todos os homens são pecadores, há uma solução. Cristo morreu na cruz, e na cruz de Jesus é manifestada toda a justiça de Deus, no sofrimento de Cristo, na cruz de Cristo, no espinho de Cristo, nos flagelos de Cristo, em toda a dor de Cristo. Ali nós vemos, enxergamos perfeitamente a justiça de Deus. Do juízo, que ele é fogo devorador, consumidor, que queima todos os nossos pecados, e também ele será o juiz daquele grande dia, o Espírito Santo de Deus. O juízo, esse mundo já está condenado. O juízo de Deus revela-se dessa forma. Por fim, para nós encerrarmos, o Espírito Santo de Deus Cristo orou por nós. E na oração sacerdotal de Jesus, que é o capítulo de número 17, nós vemos que Jesus, ele ora por salvação, ele ora por proteção e ele ora por unidade. No caso da oração por salvação, Jesus diz: olha, eu não os peço que eu os tire do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, Jesus está dizendo: guarda a salvação daqueles que tu me destes. Guarda a salvação daqueles que tu me destes. É importante nós falarmos isso, que Jesus já orou para que nós pudéssemos chegar com tranquilidade do outro lado, para que nós possamos vencer as lutas e as dificuldades e os desafios da nossa fé. Jesus já orou. Ele disse: olha, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Jesus já orou. Por unidade, Jesus diz: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus poderia muito bem restringir essa oração e dizer: santifica somente a estes que tu me destes, mas ele não restringiu. Ele diz: santifica estes e todos aqueles que hão de crer em meu nome, para que eu e eles e tu sejamos
e o teu nome seja glorificado. Aleluia! Cristo orou por nossa salvação, por nossa proteção e pela unidade do seu povo. Quantos podem levantar as mãos aos céus e glorificar ao nome do Senhor Jesus neste momento, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Você aplauda o nome do Senhor Jesus neste momento.